Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto Instruir o Vestibular da SEDEST 2018, questão 17, que diz o seguinte. Um indivíduo sustenta uma pedra de peso P, de modo que ela se encontra totalmente submersa próximo da superfície da água em uma piscina. A pedra é abandonada e cai em direção ao fundo. O empuxo sofrido por ela, pela pedra, é denotado por E de empuxo. Nesse caso, a força F, que faz a pedra sobre a água, é igual a. Então, essa daqui é a pergunta, tá? Qual é a força que a pedra faz sobre a água? Essa é a pergunta, beleza? Bem, deixei algumas coisas esquematizadas aqui para a gente poder ganhar tempo, que é a pedra, virou uma bola aqui no meu desenho. Depois que você soltou ela, ela tem um determinado peso e ela tem um determinado empuxo. O que diz aqui é que ela se movimenta em direção ao fundo. Tá? Deixa eu ver aqui onde está no texto. De modo que a pedra é abandonada e cai em direção ao fundo. Tá? Então, o sentido do movimento dela é para baixo. Quer dizer que o peso deve ser um pouco maior do que o empuxo. Beleza? Então, por isso que eu desenhei um peso um pouquinho maior do que o empuxo. Agora, olha só. O que ele está perguntando? Ele está perguntando a força que a pedra faz sobre a água. Bem, se eu souber a força que a água faz sobre a pedra, eu vou saber a força que a pedra faz sobre a água, porque se trata de um para-ação-reação. Então, essa é a própria definição do empuxo. O que é o empuxo? Uma força que ocorre de baixo para cima, tá? Se terraplanismo, ou seja, de baixo para cima, do centro da Terra para fora, A Terra é redonda, por favor, tá? Mas a definição clássica é essa, de baixo para cima, igual ao peso do fluido deslocado. Então, o empuxo é a força que a água faz sobre a pedra. Então, a força que a pedra faz sobre a água é um para-ação-reação, que vai ser, eu vou chamar de empuxo-linha, cujo módulo é igual. Repara que todo mundo está levando seta na cabeça porque é força, grandeza vetorial. Então, a força que a pedra faz sobre a água é o próprio empuxo e está com sinal negativo aqui porque está no sentido oposto. Então, vai lá, marca a letra A de anarquia. E eu não vou falar a velha frase, não se fala mais nisso, não, porque toda vez que fala na terceira lei de Newton, eu quero aproveitar para poder reforçar o conceito, Tem três coisas que todo mundo fala sobre o para-ação-reação. Primeiro, mesmo módulo. Então, o módulo é igual. Mesma direção. Então, o eixo suporte é igual. E sentidos opostos. Se uma vai, a outra vem. Então, você decora lá que terceira lei de Newton, não sei o que lá, para-ação-reação, mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto, e tenta resolver todas as questões. Só que isso não é suficiente. Existem outras outras três coisas que a gente tem que pensar para poder qualificar um para-ação-reação. Se a gente está falando de algo clássico, a gente está falando de simultaneidade. Às vezes eu falo que assim, às vezes as pessoas falam assim, olha, se você for mal educado comigo, eu vou ser mal educado contigo porque é uma lei da natureza. Não é uma lei da natureza, é todo mundo mal educado e ponto. Isso é causa e consequência, não é simultâneo. Você diz que só é mal educado depois que a pessoa é mal educada contigo. Então, não se classifica, você pode falar isso metaforicamente o quanto quiser, mas não se classifica como para-ação-reação, algo que não é simultâneo, se a gente está falando de física clássica, combinado? A outra coisa é corpos diferentes. Quer dizer o seguinte, por exemplo, peso normal. Está aqui um corpo, tem o peso, tem a normal, mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Opa, mas está tudo atuando no mesmo corpo. Então, peso e normal jamais podem ser par-ação-reação, porque atuam no mesmo corpo. A gente tem que lembrar que força é interação entre os corpos. Tudo bem? E, finalmente, um para-ação-reação tem a mesma natureza. Tá? Então,
Por exemplo, nesse caso do empuxo, a pedra faz uma força sobre a água faz uma força sobre a pedra, ela ali, classicamente, a gente vai falar de força de contato, né? Assim como a normal, se eu tenho uma mesa empurrando uma pedra, a pedra está empurrando a mesa, força de contato. Aí o peso, né? Para ação-reação disso, não, de forma alguma. Se a Terra atrai o corpo para o seu centro, o corpo atrai a Terra também. Então, para ação-reação tem que ter a mesma natureza. Se uma força é elétrica, a outra tem que ser elétrica. Se uma força é magnética, a outra tem que ser magnética e assim por diante. Então, vamos lembrar mais uma vez das 6 condições. Para ação-reação, que todo mundo sabe de cor, mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. O que a gente esquece de falar? Que são simultâneas, se tratando de física clássica, atuam em corpos diferentes e têm a mesma natureza. Bem, pessoal, espero que tenha sido uma boa revisão, porque a questão em si foi super tranquila, não é isso? Peço para vocês deixarem aquele like, compartilhar com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço.